Bom, eu sou o Eduardo Fogaça e eu vou começar esse trabalho falando sobre o racismo no Brasil, dando os dados de uma pesquisa. Essa pesquisa foi realizada pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, com coletados 615 denúncias para o Disque 100 sobre injúria racial. E dentro dessas 615 denúncias, tem um ranking dos estados que mais houveram número de denúncias por cada 100 mil habitantes. Em primeiro lugar, nós temos o Espírito Santo com 0,31 denúncias a cada 100 mil habitantes. Logo após, o Rio de Janeiro com 0,29 a cada 100 mil habitantes, o estado do Acre com 0,25 a cada 100 mil habitantes, o estado do Rio Grande do Sul com 0,23 e o estado da Bahia com 0,22 a cada 100 mil habitantes de denúncias de injúria racial, nessas 615 denúncias no Disque 100. Bom, e agora eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu muito recentemente, que foi agora no mês de novembro, na semifinal da Libertadores Femininas de Futebol, onde a jogadora do Corinthians, Adriana, após marcar o 6º gol na goleada sobre o time do Nacional do Uruguai, sofreu racismo dentro de campo, sendo chamada de macaca pelas jogadoras adversárias. A Adriana disse que no momento que ela foi ofendida de macaca pelas adversárias, ela não escutou, mas as companheiras dela acabaram escutando os xingamentos e repudiaram imediatamente aquela situação, protestando contra isso. E após esse caso aí, no 6º gol, nos outros 2 gols da partida, as comemorações do gol, todas as jogadoras do Corinthians fizeram aquela clássica postura contra o racismo, que é a mão para cima com o punho cerrado e com a outra mão atrás das costas. Bom, sobre a nossa opinião em relação ao que pode erradicar o racismo da nossa sociedade, acreditamos que a educação é o principal ponto que possa fazer com que nossa sociedade no futuro não tenha casos como esse e que ninguém precise passar por isso que a Adriana passou. Então, a educação seria a principal solução, ensinando sempre para crianças e todas as pessoas que não se deve nunca tratar alguém diferente pela cor de sua pele ou qualquer outro tipo de coisa. E sempre tratar todas as pessoas iguais, independente de qualquer motivo. Bom, e agora eu vou falar sobre a inclusão e a exclusão racial. E uma lei que foi feita para evitar a exclusão e que a inclusão aconteça de fato é a Lei 12.288. E no primeiro artigo dela diz que toda restrição, distinção ou exclusão ou preferência baseada em raça, cor, descendência étnica ou cultural, que tenha como objetivo restringir ou anular o reconhecimento ou o exercício de igualdade de condições de direitos humanos ou qualquer direito fundamental em qualquer âmbito da sociedade, seja ele econômico, político, cultural, terá que pagar a pena, que no caso isso é a lei de injúria racial. Bom, eu acredito que a inclusão vem aumentando nos últimos anos, mas ainda há uma exclusão muito grande, principalmente nos cargos mais altos, ou seja, na elite da sociedade brasileira. Porém, obviamente, nas partes mais baixas da elite, a inclusão já vem sendo bem grande, mas ainda há uma restrição muito grande, e o Léo vai falar sobre isso nos próximos tópicos. O negro na sociedade brasileira, ou, mais especificamente, no mercado de trabalho. Um estudo do IBGE mostra que apenas 30% dos cargos gerenciais são ocupados pela população preta ou parda. Esse número já era baixo em 2018 e caiu ainda mais. No ano de 2019, negros correspondiam a apenas 29,5% desses cargos de liderança. Enquanto mulheres brancas correspondiam a quase 67% dos cargos gerenciais, as mulheres negras eram de apenas 31%. A diferença entre homens brancos e homens negros era ainda maior, porque os homens brancos ocupavam quase 70% desses cargos gerenciais. Nas grandes corporações, essa desigualdade é muito mais elevada.
Mesmo que quase 56% da população brasileira seja negra, o Instituto Ethos nos mostrou que apenas 4,7% dos cargos de liderança das 500 maiores empresas do país são ocupados por eles. As mulheres negras representam 9,3% do quadro dessas companhias, mas apenas 0,4% delas estão nesses altos cargos. Nos últimos 10 anos isso vem evoluindo, mas ainda precisamos de muito mais. A filosofia africana é usada de múltiplas formas por diferentes filósofos. Lembramos que os filósofos africanos já trouxeram diversas contribuições para a nossa sociedade. A filosofia moral, a filosofia política é algo muito forte lá que eles trazem para nós, mas eles contribuem para diversas áreas, como a metafísica e a epistemologia. Então, aqui no Brasil, eles influenciaram em vários tipos da cultura brasileira, como na música, no idioma, na religião, na culinária. Na culinária, eles influenciaram bastante, principalmente na Bahia, onde existe uma palmeira africana que é extraída o azeite de dendê. Na questão da música, eles influenciaram bastante na música, principalmente na base rítmica das músicas brasileiras, no samba, onde tem principalmente as bases das influências africanas, e alguns outros gêneros também do Brasil, mas principalmente no samba. Na questão da religião, meio que juntando a religião africana no Brasil e na África. Na África, as religiões predominantes são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Essas religiões elas têm mais de 91% da população pratica essas religiões e um pouquinho mais de 8% pratica daí as outras religiões tradicionais. E no Brasil, o candomblé é uma religião onde tem as características africanas. Nessa religião, na religião candomblé, ela é feita através de vários tipos de acho que pode dizer rituais, através de batidas de tambores, cânticos, objetos, até alguns sacrifícios de animais. Ela tem 16 tipos de deuses, onde o principal é o Obaluaê, que é o senhor da terra, que é considerado o mais importante, já que ele é o mais temido deles, entre os 16. E como nessa época a Igreja Católica proibia os rituais do candomblé, das religiões africanas, eles então utilizavam os símbolos católicos. Porém, eles continuavam cultuando os orixás. Então, agora ali, na questão da consciência negra, eles tiveram uma grande luta sobre, na verdade, em cima da questão do movimento Negro Unido, que é um movimento onde eles fazem uma homenagem aos ancestrais de origem africana. Esse movimento ele é basicamente o símbolo da luta contra o racismo. E essa luta eu acho que eles têm, na verdade, entre vários outros líderes, eu consegui botar 3 aqui para falar um pouquinho sobre o Zumbi, o Obama e o Mandela. O Zumbi ele foi capturado pela Igreja Católica quando criança ainda, então ele foi criado sobre os costumes da Igreja Católica.
E o Mandela, ele nasceu em 1918, onde ele acabou crescendo e defendendo na questão da religião lá na África. Ele acabava defendendo a democracia e o fim da segregação racial. Então o Obama, ele, para mim, eu acho que ele acaba sendo um dos principais líderes dessa luta, já que ele foi eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos negro. Ele acabou perdendo o pai dele quando criança ainda, quando ele estudava em uma escola muçulmana, e aí ele acabou sendo cuidado pelos seus avós maternos. Então eu acho que alguma parte da população acredita que a gente não deveria comemorar o Dia da Consciência Negra, e sim da consciência humana. E eu acho que isso acaba sendo um desserviço com a luta deles contra o racismo, já que eles lutam muito para que eles possam ter pelo menos igualdade. Eu acho que é isso que e oportunidades. Eu acho que é isso que o mínimo que todo mundo deveria ter, né? Igualdade. Então eu acho que a gente não poderia desprezar essa luta deles, e eu acho que a gente faz muito bem em ter um dia pra gente poder comemorar essa luta.